Abençoe nossas crianças. Abrir, queridos, a palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí. Primeira carta de João, capítulo número 4. Primeira carta de João, capítulo número 4. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Texto que já está aí projetado, você também pode acompanhar na sua Bíblia, no seu celular, fazer suas anotações. Diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor de Deus, ou o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém. Queridos, esse é um dos textos mais fáceis de a gente identificar o assunto, o tema central em toda a palavra de Deus. Temos aqui 15 versículos e a palavra amor, ela é utilizada de diferentes maneiras, em torno de 29 vezes. Facilmente a gente percebe que o assunto de João aqui é o amor. Deus é amor. Deus nos ama. Devemos amar nossos irmãos. Tanto cristãos quanto não cristãos estão acostumados com essa linguagem. Qualquer pessoa que já assistiu um culto, frequentou uma igreja, ouviu uma música cristã, já ouviu falar do amor de Deus. Ao mesmo tempo, quando a gente conversa com pessoas que não são cristãs ou de outras religiões, é quase que um senso comum a pessoa dizer que o Evangelho é sobre amor. Para muitos, Jesus ele é sinônimo de amor. Aliás, eu acho que essa é a crítica mais comum que a gente encontra contra os cristãos. Curiosamente, muitos não cristãos gostam de criticar a igreja, afirmando que o cristianismo é sobre amor. E que, de alguma forma, a gente entendeu errado, ou está fazendo tudo errado. Na verdade, é como se eles, que não são cristãos, tivessem uma visão mais correta do significado do cristianismo.
Acontece que a linguagem do amor, ela nos traz um certo problema, porque nós a utilizamos com muita naturalidade. Verdade é que, pelo menos da boca para fora, a gente ama muita coisa e muita gente. A gente ama comida. A gente ama pizza, churrasco, hambúrguer, batata frita. A gente ama o nosso cachorro, o nosso gato, nossa planta. Amamos os cantores preferidos, as bandas preferidas, filmes, séries. Amamos livros, amamos lugares, amamos nosso time de futebol, amamos uma determinada marca. Amamos amigos, familiares, igreja. Então, há vários tipos de amores. Várias formas diferentes de amar. E a cultura da nossa sociedade tenta nos ensinar que o amor sempre está certo. Parece que o amor sempre tem razão. O amor não pode ser questionado. Mas será que o amor justifica tudo? O que nos leva a uma outra questão: de que tipo de amor estamos falando? Será que João está falando do mesmo amor que a gente? Que amor é esse? Será que o amor de Deus demonstrado no Evangelho é o mesmo tipo de amor que a gente sente por diferentes pessoas, por diferentes coisas? Será que todo tipo de amor que a gente sente é um exemplo do amor de Deus? Será que todo afeto que eu tenho por alguém ou por alguma coisa, tudo que eu gosto, será que deveria ser chamado de amor? Será que essa é a palavra correta para a gente descrever esse sentimento? E será que quando se torna amor, de alguma forma pode deixar de ser amor? Será que o amor acaba? São perguntas. Porque me parece que a gente está tão acostumado a falar de amor, é um vocabulário assim tão corriqueiro, cotidiano, que quando a gente fala do amor de Deus, ou que Deus é amor, a gente tende a achar que não é nada demais, sabe? Mais ou menos assim, poxa, é óbvio que Deus me ama. É óbvio que Deus ama todo mundo. Hã? Se até a gente consegue amar, quanto mais Deus. Dizer que Deus é amor é como dizer que o céu é azul ou que o mar é feito de água. É quase uma obrigação Deus amar a gente. Então parece que nossa primeira tarefa é diferenciar o amor de Deus dos nossos amores. E João ajuda nisso. Porque nesse texto ele nos apresenta as características do amor de Deus. Podemos afirmar que o amor de Deus é um tipo específico de amor. É um amor diferente de qualquer outro amor. Que amor é esse? Em primeiro lugar, quando falamos do amor de Deus, falamos da essência de Deus. Então, veja, amor não é algo que Deus sente de vez em quando. Deus é amor. Deus não precisa se esforçar para amar. Amar é a sua natureza. Eternamente, Deus é amor. O amor de Deus é constante e eterno. Já o nosso amor é diferente. Há coisas e pessoas que amamos e há coisas e pessoas que não amamos. Há coisas e pessoas que deixamos de amar. Há momentos que amamos mais, há momentos que amamos menos. Há dias que estamos cheios de amor e há dias que estamos vazios de amor. Temos facilidade de amar quem nos ama, muita dificuldade de amar quem nos prejudica. O amor de Deus não é assim, porque amar não é algo que Deus faz. Amor é quem Deus é. Está aí no versículo 7. E aí quando a gente pensa em Deus como uma trindade, uma comunidade de 3 pessoas, lembramos que
Deus existe em um eterno relacionamento de amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma comunidade de amor. Portanto, o amor de Deus é específico porque se trata de quem Ele é, da identidade dEle. Em segundo lugar, o amor de Deus é específico porque a expressão máxima desse amor está no envio do seu Filho. 3 vezes João vai repetir aqui no texto que o amor de Deus por nós está relacionado ao envio do Filho de Deus, ao fato de Cristo vir ao mundo por nós. Versículo 14, ele vai dizer, aliás, versículo 9, foi assim que se manifestou o amor de Deus, ele enviou seu Filho unigênito ao mundo. Versículo 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício pelos nossos pecados. Versículo 14, nós vimos e testemunhamos que Deus enviou seu Filho como Salvador do mundo. De forma, queridos, que o amor de Deus por nós é mais do que um sentimento. Não é que simplesmente Deus goste de você, ou Deus tenha simpatia por você. Como o próprio João afirma lá no Evangelho, texto famoso do capítulo 3. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou tanto, foi um amor tão grande, tão extraordinário, tão espetacular, tão incrível. Deus amou tanto, de maneira tão impressionante, que deu o seu Filho para realizar a nossa salvação. Então, onde é que está o amor de Deus? Onde é que localizamos o amor do Criador? No Filho de Deus, em Jesus, na pessoa de Cristo, em quem Jesus é, no que Ele fez por nós, na cruz, na morte, na ressurreição. Ora, não conhecemos o amor de Deus se não conhecermos Jesus. Não entenderemos o amor de Deus se não olharmos para a cruz. A encarnação do Filho de Deus, a vida de Jesus, o ministério dele, a crucificação, a exaltação, são a demonstração mais clara do amor de Deus por nós. Por isso, o amor de Deus é um tipo específico de amor. É o amor do Filho que veio nos salvar. É amor de cruz, é amor de encarnação, é amor de morte, é amor de ressurreição. Fora de Jesus, irmãos, fora da cruz, você terá concepções erradas, equivocadas do amor de Deus. Por sinal, esse é o erro que muitas pessoas que estão fora da igreja acabam cometendo. Elas falam do amor de Jesus, mas não percebem que a pessoa de Jesus, tudo o que Ele fez, é uma expressão do amor de Deus por nós. Para compreendermos esse amor, eu preciso olhar para todo o ministério de Jesus, não apenas para algumas coisas boas que Ele fez. Veja, uma coisa que você precisa prestar atenção. O cristianismo não é sobre o amor de Jesus. O evangelho é sobre como Jesus é a expressão máxima do amor de Deus por nós. Deus nos ama em Jesus. Somente experimentamos o amor de Deus quando estamos em Jesus. Quando nos rendemos aos pés de Jesus e reconhecemos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Está no versículo 15. Deus está presente na vida de quem? Daqueles que confessam publicamente Jesus como Filho de Deus. E aí quando a gente pensa no amor de Deus a partir de Jesus, como João nos ensina, entendemos que Deus nos amou primeiro.
Sabe, irmão, antes de você pensar qualquer palavra para servir a Deus, Deus já tinha decidido te salvar. Deus já tinha decidido enviar o Filho dele para a sua salvação. Antes de uma cruz ser colocada lá em Jerusalém, havia uma cruz no coração do próprio Deus. Antes de você ouvir o Evangelho, Deus enviou o seu Filho por você. Antes de você fazer qualquer coisa para Deus, Ele demonstrou o amor dele por nós. Então nisso nós percebemos a especificidade do amor de Deus. O amor de Deus é um amor de graça. Ele te amou, Ele me amou, Ele nos ama sem que fizéssemos nada para amá-lo. Não pedimos esse amor, não buscamos esse amor, não merecíamos esse amor. Ora, é um amor absolutamente realista. Por quê? Veja bem, todas as pessoas que você amou, ama ou vai amar nessa vida, nenhuma delas você vai saber tudo. Todas as pessoas que a gente ama, amou ou vai amar, sempre temos um conhecimento limitado da vida delas, do que se passa no coração delas. Deus sabe tudo a seu respeito. Deus sabe 100% da sua vida. E ainda assim, Ele decidiu te amar. Ele conhece o nosso coração, sabe dos nossos segredos. Apesar disso, Ele nos amou de forma tão incrível, ao ponto de dar a vida do Filho dele por nós. Mas veja, queridos, a cruz, que demonstra, que escancara esse amor. Não é apenas isso. O ministério de Jesus possibilita que a gente experimente esse amor. Versículo 15 fala do sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. Ora, alguém pode perguntar, mas por que, afinal de contas, esse amor de Deus precisava que o Filho dele morresse na cruz e ressuscitasse? Qual a razão? Porque o pecado nos mantém distantes de Deus, separados do Senhor. O pecado nos aprisiona. E Deus não queria apenas, veja, que a gente soubesse que Ele nos ama. Ele queria que tivéssemos a oportunidade de experimentar esse amor e viver a comunhão dos filhos de Deus. Então, queridos, precisamos reconhecer que o pecado é um problema a ser resolvido. E esse problema é resolvido pelo sangue de Jesus. Louvado seja Deus, porque Ele fez por mim e por você tudo o que era necessário na cruz do Calvário. Pelo sangue de Jesus, qualquer ser humano, inclusive você e as piores pessoas que você conhece, todos podem experimentar o amor de Deus, entregando-se, rendendo-se aos pés de Cristo. Então, a mensagem do Evangelho, irmãos, nos constrange a uma resposta. É isso que Deus está falando com você agora. É isso que Deus fala com a gente. Ele te ama muito, conhecendo toda a sua vida. Você não tem nada para oferecer para Ele, você não tem a mínima condição. Mas aquilo que era impossível para você, Ele tornou possível. Por meio de Jesus. Romanos capítulo 5 deixa isso claro. Paulo vai dizer: Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu.
em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. A pergunta é: o que você vai fazer diante desse tipo específico de amor? O amor de Deus é um tipo específico que espera uma resposta específica. O Evangelho nos desafia a uma resposta de obediência, uma resposta de entrega, uma resposta de rendição. O Evangelho nos desafia a uma resposta que é muito mais do que um ritual religioso. É muito mais do que a gente vir na igreja. É muito mais do que a gente sentar para assistir o culto. Não basta frequentar a igreja de vez em quando. Não basta se emocionar com os cânticos. Entregar-se ao amor de Deus é entregar-se a Jesus. Render-se ao amor de Deus é render-se aos pés de Jesus. Crer no amor de Deus é confessar Jesus como Senhor e Salvador. É dizer sim para Deus como Pai. E dizer sim ao chamado de Jesus para sermos discípulos dele. Um tipo específico de amor, que requer uma resposta específica e que produz resultados específicos. Versículo 13 vai dizer: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Então, queridos, aqui a gente completa a dimensão trinitária do amor de Deus. O Pai nos amou e por isso enviou ao mundo o seu Filho. Quando cremos no amor de Deus revelado em Jesus, experimentamos em nossas vidas esse amor através da presença do Espírito Santo. Mais uma vez, o Espírito Santo é o amor de Deus presente e atuante em nossas vidas. O apóstolo Paulo afirma que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo. Quando estamos em Cristo, estamos no amor de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo está atuando em nós, entre nós, através de nós. Mais uma vez, Romanos 5 vai nos ajudar, vai dizer lá: a esperança não decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ou seja, o amor revelado em Jesus não é apenas um exemplo de amor para a gente imitar, não é apenas uma verdade para a gente acreditar, não é apenas uma doutrina para a gente entender, não é apenas um símbolo para a gente refletir. É algo que você precisa experimentar. É um tipo específico de amor, que produz uma experiência específica, uma experiência proporcionada pelo agir do Espírito. Então, queridos, veja, quando a gente fala dos meios de graça, das disciplinas espirituais, estamos falando do agir do Espírito em nossas vidas. Neste momento, por exemplo, cremos que você não está apenas ouvindo um discurso sobre a Bíblia. O Espírito Santo está atuando na sua vida. Quando nos reunimos para cultuar, não participamos apenas de uma reunião religiosa. O Espírito Santo atua entre nós e em nós. Quando oramos, é mais do que palavras que falamos ou pensamos. É o momento do Espírito agir em nossos corações. Quando compartilhamos o Evangelho com alguém, é mais do que trazer para a igreja, é ser instrumento do Espírito
para a transformação de vidas. Só experimentamos o amor de Deus quando nascemos de novo. Só nascemos espiritualmente se o Espírito Santo atuar em nossas vidas. Por isso o texto começa dizendo: aquele que ama é nascido de Deus. Toda a nossa vida com Deus, toda a nossa vida cristã é vivida na dimensão do Espírito. Ser cristão é viver no Espírito. Paulo vai afirmar na carta aos Gálatas, porque o Evangelho nos oferece uma vida de relacionamento real, comunhão verdadeira com Deus. Paulo vai dizer em Gálatas que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, para que a partir de então pudéssemos chamar Deus de Pai. Somente quem está em Jesus pode chamar Deus de Pai. A presença e a ação do Espírito nos fazem experimentar o amor do Pai, a graça do Pai, a comunhão do Pai, a alegria do Pai, a confiança nas promessas do Pai, o desejo de obedecer ao Pai, o consolo do Pai, a orientação e o direcionamento do Pai. A presença do Espírito Santo sobre nossas vidas nos dá certeza de que somos filhos de Deus. A vida que vivemos aqui no Espírito, irmãos, é a primeira parcela da vida eterna. A vida no Espírito aqui é o que nos permite sentir o gosto da vida que teremos lá. O Espírito de Deus proporciona isso no nosso coração. Quem vive a vida do Espírito já começou a viver a vida do céu. É por isso que o verdadeiro amor expulsa, lança fora todo medo. Eu vou ter medo de quem? Medo de Deus? Desse Deus? A experiência do Espírito preenche, enche o meu coração com amor, com a graça de Deus. Só que, ao mesmo tempo, nessa vida, nesse mundo, o pecado atua na direção contrária. E aí, eventualmente, nossos pensamentos e sentimentos são distorcidos, e aí por razões humanas. Às vezes o crente pode sentir medo. Medo de não ser abençoado. Medo de não ser salvo. Medo de ser castigado. Medo de que talvez Deus desista de você. Esses medos nascem do nosso coração. Amados, veja, há nessa carta um versículo maravilhoso que nos ajuda a lidar bem com esse problema. Capítulo 3, versículos 20 e 21. Se o nosso coração nos acusar, e às vezes ele nos acusa, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Se o nosso coração nos acusar, podemos ter confiança em Deus. Então, o juiz que analisa a minha condição diante de Deus, não é o meu coração. É o Evangelho. É o que Deus fez por mim em Jesus. É a presença e a ação do Espírito Santo. Um tipo específico de amor que exige um tipo específico de resposta, que traz resultados específicos e que nos coloca diante de desafios específicos. E aí chegamos na nossa última parte. Esse amor precisa ser praticado. Veja, aqui temos um desdobramento da resposta que devemos dar ao amor. A nossa primeira resposta é uma resposta de fé. Crer no amor de Deus é crer em Jesus como nosso Salvador, se render diante dele, reconhecer o Senhor como Pai, como Criador,
Jesus como Salvador das nossas vidas, o que nos leva ao desafio da obediência. E aqui tem um ponto interessante, porque a nossa cultura vincula a palavra amor a algo muito sentimental. Amamos alguém porque sentimos algo por esse alguém. E a gente traz isso para o nosso relacionamento com Deus. Então é muito fácil a gente estar num culto e a gente sentir a presença de Deus entre os louvores, as orações, a palavra. E aí você dizer para Deus: poxa, Deus, eu te amo. Veja, por sinal, algo estranho, né? Há muitas músicas cristãs que falam com Deus em uma linguagem romântica e apaixonada, trazendo para Deus e para o culto expressões que fazem mais sentido no relacionamento entre casal. Não faz sentido, não é bíblico eu dizer para Deus, por exemplo, que eu estou apaixonado por Ele. Então nem tudo que cabe em outras relações cabe nesse tipo específico de amor que Deus revela por nós em Jesus. Mas a Bíblia facilita para a gente. Por quê? Porque o próprio Deus nos ensina como devemos amá-lo. Então, especialmente aqueles que têm certa dificuldade em expressar seus sentimentos, veja, Jesus não espera de você declarações de amor, poemas, palavras bonitas. Jesus não está atrás de pessoas apaixonadas. Jesus está atrás de pessoas obedientes. Isso não significa que o Evangelho não mexa com nossas emoções. Acabamos de mencionar que o amor de Deus é experimentado pelo agir do Espírito. É um amor que faz sentido, pode ser sentido. Como bem explicou o famoso teólogo Jonathan Edwards, as emoções podem não ter nada a ver com a experiência com Deus. Mas toda experiência genuína com o Senhor mexe com nossas emoções. Então nunca vai ser só emoção. Podemos nos emocionar por várias razões que nada tem a ver com Deus. Emoção sem obediência não é resposta de amor que Deus espera de você. E essa conexão entre amor e obediência é algo que a gente encontra nas palavras do próprio Jesus, do Evangelho de João. Ele vai dizer: quem tem os meus mandamentos e os guarda, e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do Pai. Portanto, queridos, quando as pessoas usam um discurso assim: olha, Jesus veio pregar sobre o amor, precisamos qualificar esse amor. O amor que Deus nos trouxe em Jesus é um tipo específico. É um amor que se expressa em obediência. É um amor que se expressa em vida de discipulado. É um amor que resulta em serviço, testemunho, santificação, adoração. Ou, como falamos na semana passada, é um amor que gera sacrifícios agradáveis a Deus. Veja que há aqui uma certa ironia. Quando a gente fala do amor, ou fala que o amor a Jesus é a obediência, na cabeça de alguns isso limita o amor. É como se o amor sem qualificação
fosse um amor livre, ilimitado. Mas ocorre exatamente o contrário. Quando você entende o amor a Jesus como obediência, isso amplia, aumenta, alarga a dimensão do amor. Isso fica claro em dois desdobramentos práticos: o amor ao próximo e o amor aos irmãos. Por um lado, a palavra orienta que devemos amar o nosso próximo em geral, o que significa que você deve, dentro das suas condições, ajudar, abençoar qualquer ser humano que estiver no seu caminho. Quem é meu próximo? É aquela pessoa que eu encontro no meu caminho precisando de ajuda. Por outro lado, devemos amar nosso irmão. João é muito enfático quanto a isso. Ele vai dizer que se você não ama o irmão que está vendo, você não pode amar a Deus que você não vê. Quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Será que as nossas igrejas não têm uma quantidade considerável de gente potencialmente mentirosa? Então tem muita gente por aí que está fora da igreja, que odeia a igreja, que só fala mal dos crentes, mas que diz crer em Deus e crer em Jesus. Capítulo 3, verso 16, aqui da primeira carta, ele vai dizer que amar nossos irmãos é mesmo estar disposto a dar a vida por nossos irmãos. Então, quem é o irmão daquele que crê em Jesus, crê em Deus, mas não faz parte de uma comunidade de fé? Quem são os irmãos dos que acabam optando por viver um relacionamento com Deus sozinho, individualista? Como eu posso amar a Deus sem praticar amor aos meus irmãos? Porque se trata, querido, de prática, não de sentimentos, ações concretas. Amar a Deus significa amar as pessoas em geral, na medida que elas precisam e eu tenho condição de ajudar, e ao mesmo tempo ter um compromisso de amor com os irmãos de fé. O que significa ser igreja? Uma comunidade de pessoas que se comprometem com Deus e umas com as outras. E aí voltamos à questão da comparação do amor e das emoções, da obediência das emoções. No amor das emoções, no amor não qualificado, eu faço bem a quem? A quem eu me identifico. Eu vou ajudar as pessoas que eu acho que merecem. Eu vou doar, eu vou me sacrificar por aqueles que eu simpatizo. Eu dou meu tempo, meus recursos, minha ajuda às pessoas e causas que eu estou de acordo. Agora, quando entendemos o amor de Deus como um tipo específico de amor, um amor de obediência, eu tenho um compromisso de amor com você. Independentemente de eu concordar com você. Você não é obrigado a gostar de mim, eu não sou obrigado a gostar de você. Mas se o amor de Deus nos alcançou, se eu confessei Jesus como meu Salvador, se o Espírito Santo atua na minha vida, eu tenho um compromisso de abençoar a sua vida. Eu tenho um compromisso de oração pela sua vida. Devemos ter um compromisso mútuo de nos sacrificarmos uns pelos outros. Goste você disso ou não, é a expressão bíblica. Precisamos nos sacrificar uns pelos outros. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus trouxe sobre as nossas vidas o amor de Deus. Então, queridos, eu queria desafiar você a pensar que tipo de amor com Deus você tem vivido.
Que tipo de experiência de amor com Deus você tem experimentado? Um amor só de palavras, um amor só de emoções, um amor só de frequentar a igreja de vez em quando? Ou um amor que realmente entende o sacrifício de Jesus e se dispõe a obedecê-lo? Será que você traz no seu coração dúvidas em relação ao amor de Deus para a sua vida? Será que no seu coração você tem algum tipo de questionamento? Poxa, será que realmente Deus me ama? Será que a sua vida espiritual tem convivido com medo? O medo de perder a salvação, o medo de ser castigado, o medo de não ser abençoado? Será que você tem sentido, experimentado o amor de Deus na ação do Espírito Santo na sua vida? Ou simplesmente o amor de Deus é uma doutrina para você? Uma doutrina legal, bacana, mas que não mexe com o seu coração. Deus é alguém que está vivo. Jesus é alguém que está vivo. O Espírito Santo é alguém que está vivo e atuando entre nós. Então esse amor, essa presença, ela pode ser sentida, experimentada. Feche seus olhos. Fale com o Senhor nessa hora. Apresente a sua vida diante de Deus. Deus amado, em nome de Jesus, ouve o teu povo que ora, Senhor. Ouve aqueles que oram sem fé. Ouve aqueles que oram, Senhor, vazios. Ouve aqueles que oram com medo. Ouve aqueles que oram, Senhor, e se sentem fracos, desanimados. Em nome de Jesus, ó Pai, vem sobre nossas vidas e nos enche com amor, Senhor. Que o amor do céu preencha nossos corações. Que o amor do céu preencha as nossas vidas. Que o amor do céu preencha os nossos corações, de modo que, Senhor, a gente tenha condições de entender o que o Senhor fez por nós em Cristo e sentir o teu agir entre nós. Deus amado, visita os corações que aqui chegaram, que já há muito tempo não sentem o teu amor, ó Pai. Talvez alguns nunca sentiram. Que o teu Espírito Santo atue poderosamente nessas vidas, ó Pai. Atue sobre aqueles, ó Pai, que têm vivido, Senhor, uma comunhão com o Senhor apenas de culto, apenas de domingo, apenas de igreja. Que possamos obedecer ao Senhor e fazer isso com alegria, como resposta de obediência ao Senhor. Ah, Deus amado, não existe amor como o teu, Senhor. Faz da tua casa, faz dessa igreja, faz do teu povo, Senhor, uma comunidade que reflita, Senhor, o teu amor. Em nome de Jesus. Atua entre nós, ó Deus. Aquilo que tem nos impedido de viver, ó Pai, a comunhão com o Senhor e a comunhão com nossos irmãos. Em nome de Jesus, ó Pai. Cura nosso coração. Cura nossa mente, cura nossa vida. Nos leva a novas práticas, ó Deus. Ah, Deus. Faz entre nós o que a gente não pode fazer.
Senhor, ministra do céu, o amor que excede, Senhor, todo entendimento, o amor que é graça, o amor que é teu Espírito. Enche-nos, ó Pai, com a tua presença, Senhor. Traz vida, Senhor, sobre a nossa mente e o nosso corpo, que estão espiritualmente mortos. Traz vida, Senhor, sobre essa espiritualidade morna que a gente tem vivido. Aviva o nosso coração, Senhor. Que possamos realmente ter as nossas vidas cheias do Teu amor. E assim, Senhor, possamos praticar esse amor junto dos nossos irmãos e no nosso dia a dia, com muita naturalidade. Em nome do Teu Filho Jesus. Em nome daquele que o Senhor enviou por amor a nós. No poder, na unção do amor que o Senhor derramou sobre nossas vidas, que é o Teu Espírito. Nós oramos. Amém.